Olá, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas ou todos bem-vindos ao meu canal. Gente, aqui nesse canal, eu vou explicar para vocês, tá? Eu falo sobre propósito de vida, falo sobre desafios, falo sobre carreira, dou dicas, por exemplo, né? De como você prosseguir depois de grandes lutas. E isso foi algo que eu passei, são as minhas experiências de vida, trazendo um contexto hoje dentro do canal para que muitas pessoas também, agora pegando essas informações, possam seguir em frente. Tá bom? Então, eu já quero avisar para vocês o seguinte, gente, fique à vontade, tá? Se esse perfil, você não se identificar, gente, pode passar adiante, até porque eu tenho certeza que esse canal vai ser exclusivo para aquelas pessoas que também passaram por grandes desafios e que precisam ouvir uma palavra, muitas das vezes de conforto, muitas das vezes que precisam seguir em frente. Então, fique à vontade. Se você não é o seu perfil, se esse conteúdo aqui não é relevante para você, é um direito seu você não permanecer nele, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Hoje, gente, eu quero falar com você algo muito sério. Algo muito sério e muito importante. Para o nosso crescimento, tá, gente? Isso é para você crescer assim como eu também cresci e estou crescendo gradativamente. Porque o que eu vou falar hoje nesse vídeo tem a ver com a nossa vida cotidiana. Mas antes, deixa eu te perguntar algo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí do outro lado. Você já sentiu medo de dar o primeiro passo importante na sua vida? É isso que eu quero te perguntar. De começar algo novo, de mudar de direção, simplesmente seguir em frente, sabe? Você já teve esse medo? Depois você comenta aqui embaixo, eu já tive medo. Me ajuda a compartilhar esse vídeo, a gente a desenvolver para que eu possa entender o que realmente está sendo relevante para vocês, tá? Se sim, gente, se sim, você não está sozinho ou sozinha nessa. E hoje nós vamos conversar sobre medo. Essa é a palavrinha, 4 letrinhas, que é justamente sobre ele que eu vou falar. E como vencê-lo, né? Com fé, tá? Com fé e com coragem. Então eu quero pedir para vocês o quê? Fica comigo até o final, né, desse vídeo, porque eu tenho uma palavra especial para você. Tá bom? Lembrando, pessoal, o seguinte, esse canal ele não é um canal religioso. Ele não é um canal religioso, mas eu trago as minhas experiências de vida e o meu convívio de fé com relação ao que Deus trouxe e o que Deus transformou na minha vida através das minhas experiências. Tudo bem? E eu já quero, gente, trazer para vocês as cinco etapas poderosas que eu precisei colocar em prática na minha vida e que funcionaram. E que eu tenho certeza, gente, olha como 1 mais 1 é 2. E se você colocar essas etapas também na sua vida, com certeza os seus planos, os seus projetos darão certo. E são elas. A primeira etapa que eu já quero falar para você, gente, é o medo paralisa. Você concorda comigo? E se você tem algum exemplo que já passou aí na sua mente, eu tenho certeza, depois você comenta aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder cada comentário com muito carinho, tá? E por que o medo, gente, ele nos paralisa, tá? Mas o que eu quero dizer em cima disso é que o medo paralisa, sim, mas Deus, ele impulsiona, né? O medo, gente, ele é natural. O medo, ele é uma emoção que nós sentimos, mas ele se torna um problema quando ele te impede de viver o propósito de Deus, né? Em 2 Timóteo 1,7 vai dizer assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Isso significa, pessoal, que o medo que te trava, ele não vem de Deus. E a prova disso é o seguinte, como que você pode dizer que, por exemplo, tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de casar, tem pessoas que têm medo de, por exemplo, de pegar avião. Então, o medo, ele deixa você paralisada de tal forma que você não consegue realizar seus sonhos e projetos. E Deus, ele quer que nós venhamos ter vidas e a nossa vida com abundância, com felicidade, com alegria. Então, isso não vem de Deus. O segundo passo que eu já quero falar para você que você precisa vencer é o medo não é sinal de fraqueza. Eu tenho medo, eu sou fraca. Gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse coragem. Mas a verdade é que a coragem não é a ausência de medo. É agir apesar
dele te impedir, por exemplo. Gente, grandes homens e grandes mulheres da Bíblia enfrentaram momentos de medo e nem por isso era um momento assim de dizer que eles não eram de Deus. Um exemplo disso, por exemplo, foi Moisés. Moisés teve medo, Elias teve medo, Esté, quando precisou ficar de frente, né, com o rei ali para poder agir ali e a favor, né, do seu povo, para o povo dela não morrer, ela teve medo. Agora imagine nós, né, no nosso dia a dia. Então, nós precisamos o quê, gente? Decidir. Nós precisamos seguir. Você precisa decidir seguir em frente. Essa é a verdade para você vencer essa etapa do medo. A segunda fase que eu precisei vencer na minha vida e que você também precisa colocar em prática é Deus vai à frente no seu caminho. Gente, tenha certeza que Deus ele vai. A gente não consegue fazer nada sozinho se você não acreditar que Deus ele vai na frente de você. Aí por que eu falo isso? Lembra daquela passagem de Moisés, né, com relação ao Mar Vermelho, que Moisés precisou atravessar e ele falou assim, olha Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou lá não. A mesma coisa, a gente precisa vencer os nossos desafios adiante, precisa pedir força para Deus para que a gente possa vencer. E grandes são os obstáculos da nossa vida que nos impedem. Mas se Deus está com você, se você acredita, você pode seguir que Ele vai te dar o chão. Mas você precisa dar o primeiro passo. Essa é a verdade. Não tem como, gente. Como que você, por exemplo, você tem um sonho de dirigir, mas você tem medo. Então, como que você vai conseguir dirigir se você não der o primeiro passo de você chegar e falar, opa, quebra esse medo aqui agora com relação a eu ter minha habilitação, eu quero viajar de avião, se você não compra passagem. Então, você precisa começar a pensar, a dar o primeiro passo para que Deus ele possa estar com você nesse processo. Tá bom? A quarta fase, a quarta etapa que eu quero trazer para vocês é um exemplo prático com relação a você perder o medo. Um exemplo disso sou eu mesma, gente. Eu tinha muito medo de começar a gravar conteúdos aqui pro YouTube. Por quê? Eu não sabia do que eu ia falar, quais os conteúdos que eu ia trazer. Eu ainda não tinha achado a minha identidade, o meu nicho, sobre o que eu ia falar. Então, o que as pessoas iam pensar, os meus amigos, tal. E aí, gente, eu parei para analisar que era um tipo de medo. Então, eu precisava vencer essa barreira, esse desafio. E hoje, a prova, eu estou aqui falando com vocês. Então, esse também pode ser um dos medos de muitas pessoas até que estão me assistindo nesse momento, de gravar alguma coisa, de falar sua rotina. Gente, todos nós temos algo para ensinar e temos algo para aprender. E por que não? Às vezes a pessoa tem uma rotina em casa, as pessoas fazem artesanato, fazem bolo, eu sempre dou esse exemplo aqui. Às vezes elas querem mostrar de alguma maneira, mas elas não sabem como conversar e isso impede, acaba sendo a barreira do medo, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Então esse foi um exemplo prático, eu já venci vários outros desafios. Quantas oportunidades, gente, boas de empregos maravilhosos eu perdi porque eu travei na hora do medo, na hora da entrevista, não sobre me desempenhar, não sobre falar e acabei perdendo grandes oportunidades. Então não deixe as oportunidades passar para você. E a quinta etapa que eu tenho hoje, a quinta etapa para a gente finalizar é tome a decisão de vencer o medo. E a quinta etapa é isso mesmo. Tome a decisão. A decisão ela sempre vai ser sua, gente. Você precisa tomar essa decisão. Não espere sentir coragem, gente, para agir. Então decida o quê? Decida confiar em Deus. Decida confiar em Deus e o resto ele faz. Siga, gente, mesmo com medo, porque a vitória está na caminhada. Então, às vezes a pessoa fala assim, às vezes sua vitória tá ali, gente. Às vezes você tá com uma oportunidade bem próxima, mas você tá tão travada que você não tá conseguindo enxergar o que Deus ele já projetou para você. Primeiro passo que eu vou pedir para você fazer é, gente, ore, entregue seus medos a Deus e confie nele, né? Pois ele está com você, gente. A sua vitória ele está do outro lado, como eu acabei de falar. Eu quero perguntar para você, você acredita nisso? Você crê nisso no que eu falei para você? Isso faz sentido para você? Então escreve aqui, gente, nos comentários, né? Eu acredito e eu vou dar o meu primeiro passo de fé. E se essa mensagem, gente, falou com você, agora é isso mesmo, pessoal. Deixe seu like, compartilha com aquela amiga que precisa escutar essa mensagem de motivação e de superação e que ela precisa vencer essa etapa do medo, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai alcançar aquelas pessoas que precisam dar o primeiro passo, a qual foi citado anteriormente. Assim, deixa para não me esquecer, eu vou deixar esse card aqui, pessoal, de outros vídeos também que vão te ajudar a vencer essa etapa de trava na sua vida e você vai ver que nunca mais você vai viver
essa fase que talvez você esteja vivendo hoje, tá bom? E eu já quero agradecer, pessoal, por todos vocês que ficaram comigo até esse momento. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês.